Bem-vindos e bem-vindas à nossa videoaula sobre lógica. A partir de agora a gente começa um novo módulo, que é o módulo da lógica simbólica. E dentro da lógica simbólica, a gente começa estudando os conectivos lógicos. E o que é que a gente vai aprender então nessa videoaula? Primeiro, a gente vai fazer uma definição em relação à própria lógica simbólica e também aos conectivos. A gente vai estudar os diferentes tipos de conectivos lógicos, como é o caso da conjunção, a disjunção exclusiva, a condicional e a bicondicional. E a gente termina, então, estudando o operador lógico, que é a negação. Muito bem. A lógica simbólica é um ramo da lógica que se preocupa com a representação de argumentos e raciocínio utilizando de símbolos formais. Ela envolve a utilização de sistemas formais e regras precisas para manipular símbolos e derivar conclusões. Bom, aqui é importante a gente dizer que a lógica simbólica ela pode ser utilizada para analisar argumentos também em outras áreas, além da filosofia, como a matemática, a ciência da computação e a engenharia. Ela permite, isso é importante dizer, a gente analisar os argumentos de forma mais rigorosa, né? Porque a gente pode identificar com mais clareza os erros lógicos e os erros de inconsistências. É uma das principais ferramentas usadas, além da teoria das proposições, também na teoria dos conjuntos, na teoria dos números, na teoria dos predicados e na lógica modal. Bom, vamos falar então sobre os conectivos lógicos. Nós já estudamos as proposições simples, né? Então, lembrando que, por definição, uma proposição simples é uma sentença declarativa composta por palavras ou símbolos e que possui valor lógico verdadeiro ou falso, né? Nunca ambos ao mesmo tempo. Quando a gente une por meio de conectivos mais de uma proposição simples, a gente vai ter uma proposição composta. Então, o que são esses conectivos que unem essas proposições simples? São palavras ou símbolos usados para conectar proposições em lógica e matemática. São utilizados para unir proposições simples e criar, portanto, as proposições compostas. Vamos passar agora a estudar cada um desses conectivos, cada um dos 5 principais conectivos que a gente vai trabalhar em lógica proposicional. Então, para isso, a gente vai fazer uma tabela onde a gente vai mostrar os conectivos, como que a gente os lê e como que eles são representados simbolicamente. Então, o primeiro caso é o caso da conjunção, né? Onde a gente tem a expressão e. O conectivo é o conectivo e. E o símbolo que a gente vai usar é um V invertido. Então vamos para um exemplo. O dia está ensolarado e o céu está azul. Veja, toda essa sentença refere-se então a uma proposição composta, composta por duas proposições simples que estão unidas por um conectivo, que é esse daqui, que é o conectivo e, que é a conjunção. Então, para identificar melhor, a primeira proposição simples é essa: o dia está ensolarado. A gente vai representar então pela letra P. Segunda proposição, o céu está azul. Então, o céu está azul, a gente vai representar pela letra Q. E o conectivo que une essas duas proposições, a gente representa pelo símbolo do V invertido. Então, o que nós temos aqui? A representação simbólica de uma proposição composta do tipo conjuntiva. Como que a gente lê essa representação? P e Q.
P e Q representa simbolicamente, portanto, uma proposição composta do tipo conjuntiva. Próximo conectivo é a disjunção, que a gente identifica pela expressão ou, cujo símbolo é um V. Então, um exemplo, o carro é azul ou é vermelho. Bom, então aqui a gente tem uma proposição composta por duas proposições simples. A primeira é o carro é azul, que a gente representa pela letra P. O carro é vermelho. O carro aqui está subentendido nessa proposição simples, que a gente vai representar pela letra Q. E o conectivo ou, que é o conectivo disjuntivo, que a gente representa pelo V. Então, a gente tem aqui a representação simbólica dessa proposição composta disjuntiva P ou Q. Próximo tipo de conectivo é a disjunção exclusiva, que aparece com o conectivo ou. Os símbolos são esse V com um traço embaixo e esse círculo, então, grifado ao meio. É importante destacar que a disjunção, ela também pode ser chamada de disjunção inclusiva. Agora, quando é ou, é a disjunção exclusiva. Então, vamos a um exemplo aqui. Ou o computador é da marca Apple, ou é da marca Windows. Então, proposição composta por duas proposições simples. Primeira, o computador é da marca Apple, que a gente representa pela letra P. Segunda proposição, o computador é da marca Windows. O computador aqui está subentendido, que a gente vai usar a letra Q. E aqui a gente tem o conectivo, ou, representado então por esse V com um traço embaixo. Então aqui a gente tem a representação simbólica dessa proposição conjuntiva, P ou Q, ou. Muito bem. Próximo conectivo é o conectivo condicional. Se, então. E a gente usa essa seta à direita. Esse conectivo também é chamado de implicação. Então, exemplo. Se eu estudar bastante, então vou passar no exame. Então, uma proposição composta. Essa é a primeira proposição simples. Eu estudarei bastante. O tempo do verbo em lógica ele não interfere. A gente representa pela letra P. E vou passar no exame, segunda proposição, representada pela letra Q. E o conectivo, se, então, que a gente usa a seta. Então, aqui a gente tem a representação simbólica dessa proposição que é do tipo condicional. E, por fim, há o conectivo bicondicional, em que aparece a expressão se, somente se. E o símbolo é essa seta, com indicação para os dois lados. Um exemplo, eu vou à praia se, somente se, fizer sol. Então, aqui a gente tem a primeira proposição simples, eu vou à praia, P. A segunda proposição simples, se fizer sol. A gente representa pela letra Q. Conectivo, se, somente se, que a gente usa o símbolo dessa seta. E a gente tem, portanto, a representação simbólica da proposição bicondicional. P, se, somente se, que. Muito bem. Então, agora a gente vai estudar as regras de cada um desses conectivos, vendo as várias possibilidades que eles podem aparecer enquanto verdade e falsidade. Vamos lá.
Começando pela conjunção. Lembra que eu falei que a conjunção ela é expressa pela letra E, mas ela também pode aparecer como sendo mas. E aqui você pode se perguntar, o mas ele não é uma conjunção adversativa? Sim, na gramática é uma conjunção adversativa, mas em lógica é uma conjunção. Então, ela tem o mesmo valor e a mesma função da conjunção E. Qual que é a regra da conjunção? Então, presta atenção aqui. Uma proposição composta conjuntiva só será verdadeira se todas as suas proposições simples forem verdadeiras. Se pelo menos uma de suas proposições simples for falsa, a proposição composta conjuntiva será falsa. Então, vamos analisar aqui as possibilidades das conjunções. Então, a gente, para isso, vai fazer uma tabela que a gente chama de tabela verdade, né, para identificar, então, essas várias possibilidades. Começando pela possibilidade do P, né, a sentença simples, a proposição simples, ser verdadeira, e a proposição que também ser verdadeira. Então, o que a gente tem como resultado? P e Q. Se o P for verdadeiro e o Q for verdadeiro, o P e Q também será verdadeiro. Vamos lembrar a regra. Só será verdadeira se todas as suas proposições simples forem verdadeiras. É exatamente esse o caso. Todas as proposições simples são verdadeiras. A proposição P e a proposição Q. Logo, a conjunção será verdadeira. Uma outra possibilidade. A proposição P sendo verdadeira e a proposição Q sendo F, ou seja, falsa. Pela regra, a conjunção vai ser falsa. Se P é verdadeiro e Q é falso, né, a gente tem uma conjunção falsa. Por quê? Porque só será verdadeiro se todas as suas proposições simples forem verdadeiras. E se pelo menos uma delas, né, for falsa, a proposição composta conjuntiva será falsa. Outra possibilidade. Quando a primeira proposição é falsa e a segunda proposição é verdadeira. Então, a proposição composta conjuntiva será falsa, exatamente porque uma delas é falsa. Para ser verdadeiro, as duas têm que ser, então, verdadeiras. E, por fim, uma última possibilidade. Se a proposição P for falsa e a proposição Q também for falsa, teremos uma proposição composta conjuntiva também falsa, exatamente por essa regra, que só será verdadeiro se todas as suas proposições simples forem verdadeiras. Então, aqui a gente construiu uma tabela verdade para a conjunção, para a proposição composta do tipo conjuntiva. A gente vai fazer essa mesma tabela para todos os outros conectivos, para todas as outras proposições compostas. E as tabelas elas terão esse mesmo padrão, né, que a gente vai apresentar as diversas possibilidades. E quais são as diversas possibilidades? V com V, V com F, F com V e F com F. Então a gente vai usar esse padrão, né, para todas as outras tabelas verdades. Então, uma questão de concurso relacionada ao tema da conjunção, que diz o seguinte: a conjunção é uma operação lógica representada pelo símbolo V invertido e cuja tabela verdade está indicada a seguir. Então, a gente pode perceber que essa tabela verdade ela corresponde exatamente àquela que a gente construiu no slide anterior,
onde é verdadeiro apenas aquela, né, em que as anteriores são ambas verdadeiras. Então, é V, F, F, F. Podemos afirmar corretamente que, então, a expressão P e Q é verdadeira se e só se ambas P e Q são verdadeiras. Sim, está correto essa primeira alternativa da questão. Então, é um exemplo de uma questão que cai bastante em concurso relacionado à tabela verdade, né, dos conectivos lógicos. Então, agora o próximo conectivo, que é a disjunção inclusiva, ou apenas disjunção, que é o conectivo ou, cujo símbolo é esse V, né, utilizado em lógica simbólica. Qual que é a regra? Qual que é a lei? Então, a lei diz o seguinte: uma proposição composta disjuntiva será verdadeira se pelo menos uma de suas proposições simples forem verdadeiras. Se todas as proposições simples forem falsas, a proposição composta disjuntiva será, portanto, falsa. Então, aqui a gente vai montar a tabela verdade para disjunção inclusiva. Vamos ver como é que fica a partir das várias possibilidades de verdade e falsidade. Então, nesse primeiro caso, em que P é verdadeiro, Q é verdadeiro, a disjunção também será verdadeira. Vamos à regra. Será verdadeira se pelo menos uma das suas proposições simples forem verdadeiras. Aqui no caso, a gente tem as duas proposições verdadeiras. Se pelo menos uma fosse verdadeira, já seria verdadeiro. Mas aqui no caso, a gente tem as duas. Então, portanto, a disjunção inclusiva ela é verdadeira. Nesse segundo caso, P é verdadeiro, Q é falso, P ou Q vai ser verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque será verdadeiro se pelo menos uma das proposições simples forem verdadeiras. Então, aqui a gente tem uma proposição simples verdadeira. Logo, a proposição composta disjuntiva será verdadeira. Terceiro caso, P é falso, Q verdadeiro. A gente vai ter, então, uma proposição composta disjuntiva verdadeira. Por quê? Porque pelo menos uma das anteriores era verdadeira. E por fim, se as duas anteriores forem falsas, então a gente vai ter a proposição composta disjuntiva falsa. Se P é falso, Q é falso, P ou Q é falso. Por quê? Porque se todas as proposições simples forem falsas, a proposição composta disjuntiva será falsa. Então, aqui a gente tem um exemplo que caiu em um concurso. Com relação à programação, algoritmos e estrutura de dados, julgue os itens seguintes. Por meio do operador lógico de disjunção, por que usa a expressão operador lógico? Porque os conectivos eles também são chamados de operadores lógicos, assim como na matemática, né? Então, por meio do operador lógico de disjunção ou, verificam-se os valores de entrada, de maneira que, caso ambos os valores sejam falsos, o resultado será verdadeiro. E caso apenas um dos valores seja falso, o resultado será falso. Então, vamos retomar a regra. Será verdadeira se pelo menos uma das suas duas proposições simples forem verdadeiras. Então, as duas afirmações, aqui no caso, elas estão erradas. Então, vamos anotar aqui, essa questão está errada. Próximo conectivo é a disjunção exclusiva, ou. Qual que é a regra, qual que é a lei da disjunção
exclusiva. Uma proposição composta disjuntiva exclusiva será verdadeira se apenas uma única das suas proposições simples for verdadeira. Se nenhuma ou mais de uma das proposições simples forem verdadeiras, a proposição composta disjuntiva exclusiva será falsa. Então, vamos ver a tabela verdade. Então, no primeiro caso, quando P é verdadeiro, Q é verdadeiro, ou P ou Q será falso. Por quê? Porque será verdadeiro se apenas uma única de suas proposições simples for verdadeira. No caso aqui, são duas as proposições verdadeiras, então só pode ser uma delas para ser, então, verdadeiro. Segundo caso, quando P é verdadeiro, Q é falso, então aqui sim o resultado será verdadeiro, ou seja, a proposição composta disjuntiva exclusiva será verdadeira, porque apenas uma das anteriores aparece como verdadeira. A mesma coisa nesse terceiro caso. P sendo falso, Q verdadeiro, a gente também vai ter uma disjunção exclusiva verdadeira, porque apenas uma das proposições anteriores é que foi verdadeira. E por fim, se ambas proposições simples forem falsas, a gente vai ter, como resultado, uma disjunção exclusiva falsa também. Por quê? Porque para ser verdadeiro, uma delas teria que ser necessariamente verdadeira. Muito bem. Então aqui a gente tem um exemplo de uma questão de concurso. No caso da proposição composta pela disjunção exclusiva das proposições simples P e Q, temos que. Então, vamos lembrar a regra. Será verdadeira se apenas uma única das suas proposições simples for verdadeira. Então, aqui seria a letra D. Uma das proposições deve ser verdadeira e a outra falsa para que P ou P ou Q seja verdadeiro. Então, aqui a alternativa é a D. Muito bem. Próximo conectivo é o chamado condicional. Como eu mencionei, também pode ser chamado de implicação, que é o se, então, que a gente usa a setinha à direita. Qual que é a regra? Uma proposição composta condicional só será falsa quando a proposição antecedente à esquerda do conectivo for verdadeira e a proposição consequente à direita do conectivo for falsa. Então, aqui a gente tem uma regrinha um pouco diferente em relação a como a gente vai construir a tabela verdade. Então, vamos imaginar essa situação. P, Q, P implica Q e Q implica Q. Por que a gente colocou mais de uma coluna aqui nessa tabela? Porque aqui, se mudar a posição do P, se ele vier antes ou depois, a gente vai ter como consequência uma mudança de valor lógico. Então, vamos ver aqui. Então, a gente tem esse primeiro caso, onde a proposição P é verdadeira, a proposição Q é verdadeira. Então, a condicional também vai ser verdadeira. E, pela regra, só vai ser falsa quando a proposição à esquerda for verdadeira e a da direita for falsa. Como aqui as duas são verdadeiras, a gente vai ter, então, uma condicional verdadeira. Se nós invertêssemos o Q pelo P, também ficaria verdadeira, porque não mudaria, uma vez que as duas são verdadeiras. Nesse segundo caso, é exatamente o que é contemplado pela regra. Então, a proposição P verdadeira
proposição que? Falsa. Então, a condicional será falsa. Por quê? Vamos à regra. Só será falsa quando a proposição à esquerda, antecedente do conectivo, for verdadeira e a proposição à direita for falsa. Então, a proposição à esquerda do conectivo é verdadeira e a direita do conectivo é falsa. Logo, a gente tem uma condicional falsa. Agora, se a gente inverter a posição do que e do P, como nessa coluna aqui, então a gente tem um outro caso, porque o que vem primeiro. Então, a proposição à esquerda é falsa e a proposição à direita é verdadeira. Então, nesse caso, né, a condicional seria verdadeira. Nesse outro caso, quando o P é falso, o Q é verdadeiro. Então, é o contrário da situação anterior, né? P implica que vai ser verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque a primeira, né, a proposição à esquerda é falsa e a segunda é verdadeira, a proposição à direita. Mas se a gente inverter as proposições, que implica P, aí sim a gente vai ter, né, uma condicional falsa. Por quê? Porque o verdadeiro vem antes do falso, caindo então na regra que só será falsa quando a proposição à esquerda do conectivo for verdadeira e a proposição consequente, ou seja, a direita, for então falsa. E por fim, considerando a proposição P falsa, a proposição Q também falsa, né, em ambos os casos, elas serão, portanto, verdadeiras. Tanto P implicando Q, quanto Q implicando P. Então, aqui é importante destacar que esse conectivo ele é o único que ele não é comutativo, ou seja, se a gente trocar a ordem das proposições, o resultado ele vai ficar alterado. Na matemática, só para a gente fazer um paralelo, a adição e a multiplicação elas são comutativas, né? Mas a subtração e a divisão já não são. Então, importa, né, a ordem em que você coloca, portanto, os elementos. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma questão de um concurso. Questionados sobre a falta ao trabalho no dia anterior, 3 funcionários do Ministério das Relações Exteriores prestaram os seguintes depoimentos. Então vamos lá. O Aristeu, ele disse: se Boris faltou, então Selimar compareceu. O Boris, por sua vez, disse o seguinte: Aristeu compareceu e Selimar faltou. E o Selimar disse: com certeza eu compareci, mas pelo menos um dos outros 2 faltou. Então, olha só, admitindo que os 3 compareceram ao trabalho em tal dia, é correto afirmar o quê? Então, o que importa aqui é exatamente essa frase, admitindo que os 3 compareceram ao trabalho. Se eu sei que os 3 compareceram ao trabalho, eu posso identificar, né, o valor lógico de cada uma das frases ditas pelos 3 personagens, ou seja, se é verdadeiro ou se é falso. Então aqui, por exemplo, o Aristeu diz: se Boris faltou, então Selimar compareceu. Então, Boris faltou? Não, a gente sabe que Boris não faltou porque todos compareceram. Selimar compareceu? Sim, Selimar compareceu. A gente sabe que todos compareceram. Então a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Qual é o conectivo nessa proposição composta? É o se então, né? Então, como é que fica? Quando a primeira proposição, né, no se então condicional for F
e a segunda for verdadeira, a gente tem como resposta, como resultado, uma conclusão verdadeira. Uma proposição composta verdadeira. Segundo caso, aqui o Boris disse o seguinte: Aristeu compareceu e Selimar faltou. Bom, Aristeu compareceu é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Porque todos compareceram. Selimar faltou? Não, está errado, é falsa. Essa proposição composta, né, ela é unida, portanto, né, pelo conectivo e, trata-se de uma proposição do tipo conjuntiva. Então, como que é a regra para conjuntiva? Quando a primeira é verdadeira, então, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a gente vai ter como conclusão uma proposição composta falsa. Né? Vamos lembrar que para ser verdadeiro na conjunção, as duas precisam ser verdadeiras. Nesse terceiro caso, o Selimar disse: com certeza eu compareci. Muito bem, é verdadeiro. Mas pelo menos um dos outros dois faltou. Então, essa segunda é falsa. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem também uma conjunção. Por quê? Lembra que eu disse que o e o mas referem-se, portanto, ao conectivo conjuntivo. E pela regra, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a gente vai ter uma conjunção falsa, portanto. Então, o que a gente tem aqui nesses três, com esses três personagens? O primeiro falou verdade, o segundo é falso e o terceiro também é falso. Qual que é a alternativa? A alternativa é E. Apenas Aristeu falou a verdade. Então, alternativa D. Muito bem. O último conectivo é o bicondicional, também chamado de equivalente. A lei ou a regra é a seguinte: uma proposição bicondicional será verdadeira quando todas as suas proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. Então, se for verdadeiro, verdadeiro, né, a gente vai ter verdadeiro. Se for falso, falso, a gente também vai ter verdadeiro. Se pelo menos uma das proposições simples, se pelo menos uma, forem diferentes das outras proposições simples, a proposição composta bicondicional será falsa. É essa a regra. Vamos ver então no quadro, na tabela verdade. A tabela verdade aqui também a gente faz com 4 colunas para indicar a alternância dessas proposições do P e o Q. Primeiro caso, quando P e Q são verdadeiras. Também vai ser, a bicondicional vai ser verdadeira, porque essa é a regra. Será verdadeira quando todas as suas proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. O mesmo valor lógico. Então, aqui as duas são verdadeiras. A bicondicional também será verdadeira. Nesse outro caso, quando P é verdadeiro e Q é falso. Bom, se não tem o mesmo valor lógico entre as duas, a gente vai ter a bicondicional falsa, independente da posição do Q e do P. Mesmo caso é esse seguinte, quando a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Também vai ser falsa, porque as duas precisariam ter o mesmo valor lógico. Então, independente da posição do P e do Q, a gente vai ter bicondicionais falsas. Por fim, falso com falso é verdadeiro, porque é isso que diz a regra. Será verdadeiro quando todas as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico, independente se for o valor verdadeiro ou falso. Se for igual, então a gente tem a bicondicional verdadeira. Então, aqui um exemplo que caiu numa questão de concurso: assinale a alternativa correta. O valor lógico do bicondicional entre duas proposições é falso se
é falso se somente uma das proposições tiver valor lógico falso. Então, a letra E, que é a falsa. Muito bem. Então, aqui a gente tem uma tabela que resume todas as regras que a gente trabalhou nos conectivos apresentados. Então, aqui a gente tem as tabelas, as regras relacionadas a esse padrão, como eu já mencionei. O padrão é sempre esse. Quando a primeira é verdadeira, a segunda também. Quando a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Quando a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. E quando as duas são falsas. Então, a gente tem todos os resultados aqui. É preciso decorar essa tabela? A princípio, você não precisa decorar a tabela, mas você vai acabar introjetando essas regras, né, no decorrer do tempo, conforme você for fazendo bastante exercício sobre esse assunto. Então, a gente termina falando sobre a negação. Por que a negação ela não está incluída como conectivo? Porque, na verdade, ela não conecta nada, mas ela é um operador lógico, porque ela faz uma operação. E qual é a operação que ela faz? A de trocar o valor lógico da proposição. Então, vamos lá. Qual que é o símbolo? O símbolo é essa cantoneirazinha aqui, ou então o til. É mais fácil usar, então, o til como símbolo da negação. Vamos lá para a definição. Negar uma proposição significa simplesmente mudar o seu valor lógico. Em regra, se a proposição é afirmativa, ela passa a ser negativa e vice-versa. É essa a regra. Então, vamos a um exemplo. Pedro é físico. P, representa Pedro é físico. Como seria o não P? Então, o não P com esse til na frente. Não P é Pedro não é físico. Eu só vou negar a afirmação. Nesse outro caso, César não é bugrino. Então, quando eu nego algo que aparece como negativa, isso vira afirmativo. Então, a negação de que é César é bugrino. Outro caso. João tem pelo menos 3 relógios. Qual que é a negação disso? João tem menos que 3 relógios. Porque veja, R, João tem pelo menos 3 relógios, significa que ele tem mais de 3 relógios. Né? Então, qual que seria o contrário de ter mais do que 3 relógios? É ter menos que 3 relógios. Então, essa seria, portanto, a negação. Então, essa aqui é uma tabela meramente informativa, mas é fácil de deduzi-la. Né? É só você inverter, sempre inverter o valor lógico da proposição. Então, veja aqui esse caso, primeiro caso. Quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Obviamente, o não P será falso, porque eu vou inverter o valor de P, e o não Q também será falso, porque eu inverto o valor de Q. E eu vou fazer isso invertendo os valores de todas as situações aqui. Essa é uma tabela meramente informativa, ela não tem variações, né? A regra sempre permanece a mesma. Um exemplo de um concurso público. A negação da proposição "as palavras mascaram-se" pode ser corretamente expressa pela proposição "nenhuma palavra se mascara". Bom, aqui a negação de "as palavras mascaram-se" seria "as palavras não mascaram-se". Né? Eu não estou trabalhando aqui esse quantificador do nenhum ou algum. Estou só identificando o valor lógico da proposição. As palavras não mascaram-se seria a negação de "as palavras mascaram-se". Portanto, então, essa alternativa, essa questão, ela estaria errada. E com isso a gente trabalhou
essa primeira parte da lógica simbólica, que são os conectivos, mais o operador lógico da negação, e a partir daí, então, a gente pode fazer, pode partir para um avanço dentro da lógica simbólica, que será as equivalências entre as proposições. E isso a gente vai ver, então, na próxima aula. Até lá e bons estudos!